Seja muito bem-vindos, o meu nome é Alexandra e o nome desse canal é Alexandra 2002. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Vista-se de equipamentos espirituais. Só que, deixa eu te pedir uma coisa, para que você entenda tudo o que vai ser dito, para que você não perca nada, peço que você fique comigo até o final, para que você não perca, porque são várias peças as quais você precisa se vestir, tá? E se você pular um pedacinho do vídeo, você vai perder uma peça que é tão importante, tá bom? Bom, vamos lá? Vista-se de equipamentos espirituais, de peças espirituais. Bom, todos nós, tanto os que creem como os que não creem, estão envolvidos numa batalha espiritual. Querendo ou não, acreditando ou não, estamos envolvidos numa batalha espiritual. E a Bíblia vai nos dizer que essa batalha espiritual, ela ocorre em lugares celestiais. E aí eu preciso te dizer uma coisa. A Bíblia nos fala de 3 céus. Você sabia que existe 3 céus? Se você sabia, coloca aí nos comentários que você já sabia que existia 3 céus. Bom, o primeiro céu é o céu que nós vemos. O segundo céu é ali que acontecem as batalhas espirituais. Nós podemos ver lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, quando Daniel estava orando, pedindo por uma resposta, o anjo diz a Daniel que ele era um homem muito amado. E no primeiro dia em que Daniel começou a orar, ele foi liberado para trazer a resposta. Porém, um principado da Pérsia, um demônio que agia naquela região celeste, estava pelejando contra ele para que ele não trouxesse a resposta a Daniel. E ele estava ali naquela peleja com aquela potestade, E Deus teve que enviar o Miguel, o arcanjo Miguel, para guerrear juntamente ali com ele, e o anjo Gabriel conseguir passar e trazer a mensagem a Daniel. E essa luta durou 21 dias. Então você vê que ocorre guerras espirituais nos lugares celestes. E existe o terceiro céu. E esse terceiro céu é a morada de Deus, a qual o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, que ele foi arrebatado. Ele não sabe se em espírito, ele não sabe de que maneira ele foi arrebatado, mas ele sabe que ele viu coisas que ele não poderia nem falar, Tamanha grandeza, Eu creio que ele não teria como descrever, Tamanha grandeza. Então, existe 3 céus. E nesse segundo céu ocorrem as batalhas espirituais. Então, nós precisamos estar vestidos, equipados. Nenhum soldado vai para a batalha sem os seus equipamentos. Nenhum. Porque o equipamento bem colocado é a vida do soldado, Se estiver faltando alguma parte do seu equipamento, ele pode perder a vida por conta disso, Então, assim é na nossa vida espiritual. Deus nos equipou. Deus nos deu equipamentos espirituais ao qual nós precisamos nos vestir desses equipamentos. E o apóstolo Paulo, para que o povo entendesse daquilo que ele estava falando, ele pegou o soldado romano e começou a falar sobre as vestimentas espirituais usando os soldados romanos, justamente para que o povo daquela época pudesse entender daquilo que ele está falando. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 18, vai nos dizer assim, eu vou ler aos poucos para ir comentando, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá difícil a sua situação? Não queira lutar sozinho. Busque fortalecimento no Senhor. Deixe Ele trabalhar em seu favor, na sua causa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
O que são ciladas? Ciladas é aquilo que é armado por alguém, né? E nós não vemos. E o inimigo arma um laço, né? Ele arma uma armadilha justamente para que a gente possa cair. E por isso que é tão importante que nós sejamos vigilantes, estejamos sempre buscando no Senhor para não cair nas armadilhas do inimigo. Por quê? A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando você está buscando em Deus, Deus te dá revelação através de sonho. Existem sonhos proféticos e sonhos de revelação. E Deus te revela através do sonho aquilo que está te acontecendo já no mundo espiritual. Porque antes de se concretizar no mundo material, no mundo físico a qual nós vemos, ele acontece primeiro no mundo espiritual. Por isso que é tão importante que você tenha essa intimidade, essa comunhão com Deus, para que Deus fale com você através do sonho, através da palavra, e você tenha compreensão daquilo que Deus está falando. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra a pessoa. O inimigo ele usa pessoas para nos atingir. Mas a nossa luta não é contra a pessoa. Nós temos que entender que a nossa luta é contra os príncipes, está aqui, ó, é sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, se a minha luta não é contra carne e sangue, então eu também não posso agir de forma natural. Eu tenho que lutar no campo espiritual. E no campo espiritual é diferente do campo físico. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando você está com toda a armadura, sem faltar nenhuma peça, quando o dia mau vier, você vai resistir. E quando passar o dia mau, você vai permanecer firme. Você não vai se abalar, você não vai querer desistir, porque o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando em você e te fazendo ver que o que Deus tem para você é muito maior, que o que Deus tem para você é muito melhor, e você não pode desistir. Porque quando nós desistimos, nós perdemos grandes coisas da parte de Deus. Então vamos lá. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quando fala em cingir os vossos lombos com a verdade, vai falar sobre cinto. O cinto, né, ele fazia parte da armadura. Ele ficava em volta do corpo do soldado. Ele ajudava a segurar a armadura. Veja que o cinto ele toma toda a circunferência do nosso corpo. E aqui diz que nós temos que estar com cinto, né? Cingir os vossos lombos com a verdade. Que verdade? Nós devemos estar com o nosso corpo, com toda a circunferência do nosso corpo, voltados na verdade, que é Deus, que é Jesus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade de Deus, você não é enganado por ninguém. Porque você conhece da palavra, você tem discernimento espiritual, você tem comunhão com Deus, então você não vai ser enganado. Então, você tem que ter como base na sua vida a verdade de Deus. E caminhar por essa verdade. Vestida a couraça da justiça. Se você for ver o soldado romano, a couraça tomava todo o corpo dele. E essa couraça ela era extremamente fechada para que não entrasse ali nenhuma seta. E essa couraça, ela protegia tanto a frente quanto as costas e os órgãos, os nossos principais órgãos, como coração, rins, pulmão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando diz couraça da justiça, a justiça que está falando é a justiça que Deus fez a nosso respeito. Quando nós entendemos que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho a morrer por nós naquela cruz, levando sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades,
ressuscitando ao terceiro dia, nos fazendo novamente, através dele, através de reconhecer a justiça que foi feita na cruz em nosso favor. Quando nós entendemos que Jesus ressuscitou por nós e nos trouxe vida e vida com abundância, nós estamos nos vestindo da justiça de Deus. E aí nós entendemos quanto Deus nos ama. Então, nós precisamos estar vestido com essa justiça de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus fez por nós e tomar posse. Entender que somos filhos e filhas amados de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Entendendo o sacrifício que foi feito por mim e por você naquela cruz, por amor. Então, nós temos que nos vestir com a couraça da justiça, nos proteger com a justiça de Deus. Calçar os pés na preparação do Evangelho. E aí você vai ver, né? Aí a bota, o calçado que era usado pelo soldado romano, o calçado, ele é justamente para proteger os pés. Então, nós temos que estar com os nossos pés, com os nossos caminhos firmados em Deus para levar a palavra de Deus a mais pessoas. Quanto mais pessoas souber dessa palavra, mais vidas serão transformadas. Melhor vai ser o nosso ambiente. Nós fomos chamados para sermos agentes transformadores. Então, busque todas as armaduras de Deus. Busque estar firme no Senhor. Aprenda dessa palavra e leve essa palavra. E diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só como que isso é importantíssimo. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós sabemos o que são dardos, né? Quem já brincou de tiro ou alvo sabe que o dardo é um negócio assim, pequenininho, com uma ponta bem afiada, justamente para você jogar aquele dardo e pegar no alvo. Isso são os dardos inflamados do maligno. É quando ele fica jogando setas na sua mente. Ele fez isso com Jesus, lá em Mateus 4, dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, né? Jesus estava ali jejuando 40 dias, a 40 noites, e depois de 40 dias Jesus teve fome. E ele falou: se tu és o Filho de Deus, faça com que esses pães se transformem em pedra. E Jesus falou assim: a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha ele tentando colocar dúvida em Jesus, né? Porque no batismo de Jesus veio uma pomba em forma corpórea e disse que que Jesus era o Filho amado de Deus em quem ele se comprazia. Então o inimigo agora estava tentando trabalhar com a dúvida, como quem diz em outras palavras: se você realmente é o Filho de Deus, por que você está passando por tanta prova? Por que jejuar 40 dias? Por que jejuar 40 noites? Por que estar nesse deserto se você é o Filho de Deus? Né? Em outras palavras. Então, ele sempre vai trabalhar com a dúvida. Veja que depois ele fala: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os caminhos. E Jesus rebate ele com a palavra dizendo, né? Também a palavra de Deus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então ele tenta novamente o Senhor, dizendo para Jesus que se Jesus o adorasse, que ele daria todos os reinos desse mundo a Jesus. E Jesus fala, né, com ele que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então Jesus não cai na tentação. Jesus rebate o diabo através da palavra. Então, nós precisamos estar com a couraça da fé, porque o inimigo, nós precisamos estar com o escudo, da fé. É quando ele vem para nos atacar, é quando ele vem para colocar a dúvida, através da fé, que foi o que Jesus fez. Ele rebate através da palavra, porque Jesus estava revestido de Deus, ele sabia do amor do Pai por ele. Quando nós entendemos a justiça de Deus que foi feita por nós, nós entendemos que as provas são para nos amadurecer.
e nos fazer conhecer cada vez mais e mais de Deus. São para nos levar a lugares mais altos, porque a palavra de Deus diz que Deus sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bem. Aleluia, glória a Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Tomai também o capacete da salvação. Veja que o capacete ele toma toda a cabeça do soldado, toda, ele protege. Então, o capacete da salvação também vai te ajudar contra essas ciladas que o inimigo fica armando, colocando na sua mente. Você vai entender que você está salvo pelo sacrifício que foi feito na cruz, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e faz dele seu Senhor. Você agora já não anda segundo a tua vontade, mas você anda segundo os padrões de Deus. Amém? Então, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que Jesus, ele se defendeu dos ataques do maligno. O maligno estava assim usando a palavra para atacá-lo, mas Jesus estava pegando a palavra de Deus e colocando ela em prática, mostrando a autoridade que a palavra de Deus tinha na vida dele. O inimigo, por isso que existem muitos falsos profetas, que pega a palavra e distorce para o seu bem prazer. Mas aqueles que estão firmados verdadeiramente em Deus, ele tem o conhecimento de Deus, ele tem o conhecimento da palavra e ele não deixa ser enganado. Falsos profetas são aqueles que pegam a palavra de Deus e invertem e colocam para o seu próprio benefício, tá bom? Porque existem profetas verdadeiros de Deus, profetas sérios, profetas que amam a palavra de Deus e querem levar essa palavra com seriedade. E, por último, o 18, que também é muito importante. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que estar em oração. A oração é muito importante, porque é através da oração que Deus vai nos revelar coisas que nós não sabemos. A oração é tão importante que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Então, ore, vigie, busque no Senhor. E ore não somente por você, mas por todos aqueles que estão ao seu redor. Ore pelo seu país, ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro, porque aonde você orar, ali haverá paz e você viverá em paz. Ore pelo seu trabalho, ore, busque ao Senhor. Revista-se de todas as armaduras de Deus. Não deixe nenhuma brecha na armadura para que o inimigo não tenha vantagem sobre você. Bom, se você gostou, peço que você comente, peço que você compartilhe, deixa aí seu like. Você sabia de todas as armaduras de Deus e para que servia cada peça? Escreve aí, você sabe quais são as peças da armadura? Que é o cinto, o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete, a espada. Você sabia disso? Também te peço, tem outro vídeo aqui relacionado, outro vídeo no canal, que é como blindar-se espiritualmente, tá bom? Vou deixar o card aqui no final. Deus te abençoe, a paz, que você seja muito abençoado em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.